Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não importa o horário que você estiver assistindo esse culto, a equipe do Evangelho da Noite, a Egrégora, vai visitar a sua casa e os seus bons intentos. Que possamos abrir as nossas portas e nossas janelas para a visita dessa falange de São Francisco de Assis, que é o patrono da nossa casa, e de tabela patrono do nosso culto, a egrégora do culto do Evangelho da Noite. Quando então estudaremos um trecho do Evangelho de Lucas, no momento estamos estudando Lucas. E inclusive serão apenas 2 versículos, tá? Mas antes vamos fazer a nossa abertura com o livro Vinha de Luz, a lição 71, que é intitulada Em Nosso Trabalho. Vou botar a luz para cá. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as casas e as coisas é Deus. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Coisa bem propícia, né? O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o verdadeiro herdeiro de Deus. Que é o herdeiro de Deus. O Pai, deixa eu mudar de página. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras,
que nos amarrem a ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Graças a Deus. Importante isso, né? Nesse momento que você está vendo esse culto na sua casa, você está fazendo isso, nós estamos fazendo isso, né? Construindo o nosso próprio microambiente e o nosso altar. Transformando a nossa casa num templo de bênçãos, de bem-aventuranças e edificando o nosso altar interno também, né? Nosso altar junto aos nossos outros que dividem conosco a senda e o nosso altar interno. Graças a Deus e graças também ao Cristo de Deus que veio nos trazer essa mensagem. E graças ao Espírito Santo de Deus e ao nosso patrono São Francisco de Assis, que nos envolve abundantemente, a sua falange benfazeja, a egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, que tanto nos envolvem, nos protegem, nos aconselham e também nos promovem para a frente, para o alto, na paz do Cristo. Mas essa noite queremos agradecer mais essa oportunidade, mais esse convite e por termos podido comparecer ao convite. Agradecer a última semana que tivemos desde o último culto. Agradecer a toda essa espiritualidade que nos protege, que nos ampara e que nos conduz na paz do Cristo. Dessa forma, Senhor, abrindo nossos lares, nossas casas, a visita da egrégora do Evangelho da Noite, que possamos, durante esse estudo, termos os nossos lares higienizados, as nossas mentes e corações reharmonizadas e reenergizadas na paz do Cristo. Então, pedimos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, nós vamos dar continuação ao estudo do Evangelho de Lucas. E aí, semana passada, o pastorino, ele fez um recorte e a gente estudou dois grupos de versículos que estavam separados, tá, uns dos outros. A gente, na semana passada, se você for olhar lá, o estudo foi o deixa eu ver aqui, vamos achar.
porque ele não está... Você vê que a ordenação de Lucas é diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, eu estou procurando aqui, não está imediatamente. Um pedaço, você vê como é que não é mesmo, né? Um pedaço não é exatamente continuação do outro. Enfim, não estou achando. E... Enfim, era tipo assim, vamos ver se aqui eu tenho aqui. Era o trecho era assim, era Lucas 6 também. Aí vinha subindo, vinha andando, e aí deixa eu ver um negócio aqui. Eram os trechos de 27 a 28, então 27 e 28 os versículos. Aí pulava esses de hoje, tá? 29 e 30 e o 31, e aí estudava junto com 27 e 28 de 32 a 36, tá? Que aí o tema era o amor ao próximo, que era falando que se você só retribuísse com bem, com amor e amizade aos que te tratassem assim, também faziam assim o resto do mundo, os publicanos, né? Os pecadores. Isso é um termo lá bíblico, né? Não sou eu que estou empregando, não. Vamos dizer, os outros que não professam religião nenhuma, que não são cristãos. Mas os cristãos têm obrigação de retribuir aos outros com o bem, né? Amar o inimigo no sentido, aí, claro, né? É maravilhoso quando o inimigo faz tudo o que ele quiser e você não sente nada por ele, que isso aí é inofendibilidade, que é um dom que a gente está procurando, é uma das qualidades, né, do espírito evoluído, né? Evoluidíssimo, é não ser ofendível, é a inofendibilidade. Então, é o que eu falo sempre aqui, que você pode blasfemar contra Nossa Senhora, falar coisas horríveis contra Jesus, contra Deus, contra José. Aí o pessoal fala, perdão, tem até mesmo não falando, fala, perdão, Deus perdoai-me. Mas assim, Deus não perdoa, porque ele não se ofendeu. Não chega nele. Aí sabe o que acontece? Então, mas fulano fez, aí aconteceu uma coisa ruim, mas é porque ele jogou uma coisa ruim para o universo. Essa coisa vai bater lá e vai voltar para ele. Se ele tivesse jogado uma coisa boa, ia voltar uma coisa boa. Então não é porque a Nossa Senhora ficou zangada com a pessoa, né? Então agora eu vou te amaldiçoar. Né? Não é isso. Não, São Francisco. É porque eles nem receberam, eles olham assim com uma condescendência, com tristeza. Você jogou o negócio ruim lá no universo, bate e volta dobrado pelo menos, né? Quando não é triplicado. Então, por isso que a gente fala, cuidado com o que você joga aí para o universo, e ele está mostrando essa grande diferença da boa nova, da mensagem que ele está trazendo, que é para você não revidar com o mal, né? Você, mesmo tendo uma evolução como a nossa aqui do planeta Terra, essa humanidade encarnada, tirando os que são mais evoluídos, que já estão um passo à frente, se você puder, ainda que você não perdoe completamente, que convide a pessoa para vir para sua casa, mas você não jogar uma carga ruim em cima dela, joga uma carga de compreensão, faz uma oração por ela e liberta essa pessoa para ela continuar indo.
Porque tratar com amor, com bem, os outros que te fazem bem, isso também fazem todos os outros que estão na vida que não estão fazendo questão de seguir nada. Isso que era a lição passada. E essa de agora, que é o capítulo 6, os versículos 29 e 30, estão dentro dessa prescrição maior, e que é a não resistência, que é um passo além, que é ainda dar outra face, que cabe mais desdobramentos do que essa de você revidar com o bem que ele faz mal. Mas aqui está destacado como o subtítulo, a não resistência. E diz assim, em Lucas, só Lucas e Mateus que retrataram: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Dá a todo o que te pede. E ao que te tira o que é teu, não lhe peças de volta. Entenderam? Porque um ensinamento, o culto da semana passada, está correlacionado com esse, tá? Mateus é mais descritivo. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. E aí, em Mateus, ele está lembrando que o Cristo relembrou da antiga prescrição, do Velho Testamento, né? Que é a lei de Talião. Né? Se alguém te fez mal, você vai lá e faz o mesmo mal para o outro. O preceito é ninguém fazer mal a ninguém. Mas, já que ele fez o mal, né? Estava pedindo. Pelo entendimento antigo, não é a boa nova. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e a quem te solicita empréstimos, não voltes as costas. Aí nós vemos que tem sutis diferenças, né? Que vão fazer realçar aspectos, né? Diferentes. A questão, de um modo geral, para nós encarnados, nesse nível de evolução, é a gente, pelo menos, não revidar, que é o tema anterior. Né? Pelo menos você não fazer nada contra, não jogar nada contra, mesmo que seja vibracional. Não ficar desejando o mal da outra pessoa, não ficar odiando a outra pessoa. Se você puder, pelo menos, neutralizar essas emanações, porque o que acontece? Quando você faz esse movimento em relação a outra pessoa, você está jogando uma vibração desarmônica, ruim, deletéria no universo. E aí o que acontece? Em direção lá da outra pessoa. A outra pessoa, ela pode, se ela é uma pessoa alinhada, né, uma pessoa que às vezes a pessoa faz uma coisa para você, mas não necessariamente ela fez por mal ou querendo seu mal. E aí, se você se melindra muito, que aí que já é o nosso burilamento, né? Se é uma pessoa que fica facilmente ofendida,
que se melindra muito, e aí a pessoa já vai começar a maquinar, que absurdo, fulano também quis fazer isso, e aí você fica lá jogando lá um ódio, né? Ele quis me humilhar. Primeiro que você não tem certeza absoluta, né? Mas mesmo que tenha, problema dele, porque ele fez esse movimento. Se ele fez querendo e com consciência, hein? Porque ele pode nem vir a responder por essa atitude, mesmo que tenha lhe feito mal. Se ele fez na inocência, e aí você começa com essa onda, e aí o negócio, essa vibração, bate lá nele e volta. Né? Aquele exemplo conhecido. Você pega, compra um presente, embrulha, bota no correio e manda para a pessoa. Aí chega lá, o correio vai entregar e a pessoa não recebe. Ela diz, não, esse endereço não é aqui, não mora ninguém com esse nome. Ela nem recebe. De quem é o presente? Para quem que volta o presente? Volta para você. Volta para quem mandou, né? Para o remetente. O destinatário não recebeu. O correio pega e volta para quem botou no correio. O remetente. Assim é o universo. Você manda, você imagina esse povo que faz trabalho, que ainda fica contratando espírito para ir lá fazer mal para o outro, ou outra, né? Aí bota, né, lá o trabalho, o despacho, e aí contrata lá os espíritos, né, regimenta. Quer dizer, imagina a onda de energia, que você ainda está cooptando mais gente para fazer a onda de energia. Aí você manda para lá o negócio. Então, e mesmo que a outra pessoa receba, né? Porque a outra pessoa eventualmente não é uma pessoa tão alinhada, nem tão protegida. Ela pode ser que ela receba essa vibração, mas ainda assim você não está isento de receber a carga contrária, não. Porque você jogou isso aí no éter. Você jogou no universo. Então volta para você de qualquer maneira, mesmo que o outro tenha, bota entre aspas, merecido, né? Porque quem somos nós para ficar julgando e dizendo quem é que merece A, quem é que merece B? Então, assim, não somos as pessoas mais indicadas, pelo contrário, né? As menos. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso. Né? O que nos cabe? O que nós temos que fazer para construir? É isso que a gente tem que fazer. E é isso que o Cristo está aqui ensinando. Agora, você imagina, se até hoje o povo não aprendeu, você imagina na época que ele falou isso aí? É porque já tinha discípulos, né? E tinha os apóstolos que estavam sendo sensibilizados. E tinha os discípulos que já estavam com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Vamos lembrar que não foi zero. Ele tinha milhares de pessoas lá, quando ele se reunia na periferia, né? Naquela primeira vez que tem a multiplicação dos pães, é avaliado em 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação dos pães é avaliado em 3.000 pessoas. Então, aí você vai me dizer, sim, mas uma boa parte ali estava querendo milagre. Mas eles estavam ali ouvindo, eles estavam lá sensibilizados. Quando o Cristo se retira das sinagogas e deixa de fazer as pregações nas sinagogas, uma boa parte que eu digo assim, alguns vão atrás do Cristo para ouvi-lo na periferia. Alguns dos judeus que estavam lá na sinagoga, que eram adeptos do judaísmo pentateuco tradicional, seguiram ele,
ele para a periferia. Tá? Tanto é que depois que o Cristo morre, que os apóstolos se reúnem lá na comunidade do caminho, nessa primeira reunião é avaliado em 120 pessoas, 120 a 130 pessoas. Então não tinham os 12 apóstolos só, que na época nem eram 12, eram 11. Logo no início, antes de começar essa segunda parte do Evangelho, né, na Terra, que agora vai ser pelos apóstolos, nesse momento aí o Cristo está morto, né, fisicamente, ele ainda vai voltar para instruir os apóstolos, dar força. É escolhido, porque o Judas se matou, e aí nesse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos é escolhido um outro apóstolo, que é o Matias, para completar os 12. Tá? Então lá no início do apostolado dos apóstolos é pedido um outro apóstolo. E por que eu estou lembrando? Porque a conclamação de Pedro, se não me engano, né, que se coloquem, né, na posição de ser um novo apóstolo, aqueles que estão aqui e que estão conosco desde o início, desde o batismo de João. Ou seja, tinha mais gente. 2 se apresentam, não é explicitado o mecanismo de escolha, provavelmente um sinal divino, né? Era Matias ou o outro, e aí deve ter pedido um sinal desses assim, que uma borboleta posa na pessoa, né? Ou cai um trovão, e aí o Matias é escolhido. Lá não explicita, mas diz que ele é escolhido. É final do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Quando acaba ali aquele momento, já tem 12 outra vez. Daí você vê como é que a importância é o número, né? O que o número representa e o que ele faz transmutar. O que você mexe, né? E aí, repara o seguinte, que em Lucas dá o todo aqui. Ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Eram as 2 peças básicas de qualquer judeu, né? A túnica, que é assim, você plantou lá a planta, que seja linho, vamos dizer, e aí você faz o fio. Você não, né? Geralmente eram as mulheres mesmo. Faz o fio, depois você vai para o tear e faz o tecido. E aí o tecido era um pano assim, um pano retangular, que aí você cortava aqui, fazia o lugar para botar a cabeça. E aqui dos lados ficava aberto, e aí o cara usava uma cordinha para cingir. Então fala cingir-se. Era uma cordinha aqui no meio que amarrava para não abrir aqui do lado. Era a roupa, não tinha roupa íntima. Mas aí o que acontece? Poderiam acontecer coisas, a gente sabe que a higiene pessoal varia muito de uma pessoa para outra, ainda mais no lugar com pouca água. Aí tinha a túnica. A túnica que andava aqui no pescoço das pessoas, não era nem porque estava fazendo frio, porque não estava, né? Lá não fazia frio. Assim, né? Fazia frio na época do frio. Aí tinha a túnica e o manto, né? A capa, porque você botava onde você ia se sentar, em respeito aos outros, né? Para você se sentar em cima da sua capa, e também porque o lugar poderia estar sujo, contaminado. Entende? E aí ele está falando isso, é isso que está se referindo. Ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Só que a lógica é invertida no outro. Porque se você for olhar aqui,
Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, aí começa pela túnica, dá-lhe também a capa. Por quê? Isso é em Mateus. Aqui é assim, se o cara está querendo te tirar o principal, né? Se desprenda das coisas materiais do mundo, né? Está querendo tirar a sua túnica, que é o caso aqui do Mateus, né? Se ele entrar em juízo, e aí ainda fala que ele vai entrar em juízo, ele quer tirar a túnica, dá-lhe também a capa. Desprendimento. Desprenda-se das coisas materiais. Agora, em Lucas, né, ao que te tira a capa, aí começa pela capa. Não lhe negues a túnica. Entende? Começa pelo supérfluo, uma coisa que é mais fácil substituir a capa. Mas assim, se ele está com essa necessidade, com esse apego todo, abre mão, né? Dá-lhe a túnica. Agora, isso se você estiver preparado para fazer, porque você tem que abrir mão de coração. Então, o preceito, né, o que a gente está aqui estudando é o seguinte: se você já tem essa evolução, até porque não é linear, não vai ter um dia que você vai passar da túnica para todo mundo, né? Existe uma progressão, vai ter uma pessoa que você vai ter facilidade de fazer isso, mas vai ter uma outra que não. Então é aconselhável para aquela que você, porque não adianta você dar a capa ou a túnica, que seja, e ficar, mas ele levou minha túnica, puxa, mas eu não deveria ter dado aquela túnica. Olha o negócio de jogar a vibração esquisita lá. Devia ter dado, meu Deus, que besteira. E aí, então, se você ainda está com vínculo material com uma determinada coisa, você já está desprendido de um monte de coisas que você nem liga, mas você tem lá uma coleção de carrinhos, de miniaturas, que aquilo dali não tem jeito. Então, repara, você já se desapegou de outras coisas da vida, mas tem ali uma outra coisa que eu coloquei um vínculo emocional, que eu depositei, né, aquela caneta que foi o meu padrinho que me deu. Entende? Se você não vai acordar santo de um dia para o outro. Então, caso a caso. Mas a ideia é a gente ir se desvinculando da materialidade. Por quê? Porque nós estamos numa senda que a ideia é essa, né? Cada vez menos vínculo com a matéria. Para isso que a gente veio para cá, né? Para ser testado e ver se a gente já está bonzinho. Ou qual é o nosso grau de bondade, né? Ou de desprendimento. Né? É uma passagem do Evangelho, ela está no Velho Testamento, quando aqui chegamos, nada trouxemos, e quando partimos, nada levaremos. Essas coisas materiais, a gente vai levar o nosso progresso, a nossa evolução, o quanto a gente vai ter avançado no desprendimento dessa materialidade. Então, por exemplo, aquele preceito do jovem chega e fala, eu faço tudo, né? Tudo que o Velho Testamento mandava. Mas o que falta? Falta para Jesus. Dê tudo que é teu. Dê tudo que é teu desprenda-se da materialidade. Não necessariamente ele chegar e abrir mão de todo o patrimônio. Ele era jovem, deve ter herdado. Que ele fica até triste, que ele não era ainda capaz de fazer. Nesse daqui, que oferece, o ponto alto oferece a outra face, oferece a outra face, essa daí, de não responder com a mesma, pela antiga lei, olho por olho, dente por dente. Não responder dando a mesma raiva ou a mesma sentimento deletério que alguém que porventura te fez.
Ainda tem essa, né? Você pode julgar que a coisa foi ruim, foi deletéria e não ser. Então, e a outra face é essa da compreensão, que é por que que o cara fez isso, e aí você vai chegar à conclusão, é porque ele é muito vinculado à matéria, e se você não for capaz de dar da outra face da compreensão e a outra face do desprendimento, do perdão. Então, ainda que não seja o perdão completo, que seja a compreensão. Para que você possa se desvincular de pessoas e coisas, porque você, dessa forma, você vai estar se desvinculando de pessoas e de coisas. De coisas é mais triste você ficar vinculado, né? E pessoas no sentido de achar que possui a pessoa, que é só aquela dali, e geralmente nosso vínculo é pela raiva, pelos sentimentos, né? Mais terra a terra. Então agora vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Põe um copo d'água, uma garrafa, ou pense nas garrafas que estão na sua geladeira, e pode pedir para fluidificar também. Tá? É só dar uma pausa aí e vai lá encher a garrafa d'água. Coloque-se confortavelmente e siga aqui esse mantra, que você vai receber esse passe da falange de Francisco de Assis e dos seus anjos da guarda, guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que esteja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para poder desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes do universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos também inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma íntima, graças a Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus,
graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, que possamos, Senhor, estar recebendo a equipe benfazeja do Evangelho da Noite, que juntamente com nossos guias e protetores vão higienizar os nossos lares físicos e espirituais, os nossos corpos, que são os nossos templos, e vão reharmonizar e reenergizá-los, assim como todos aqueles que convivem conosco no nosso lar. Todos os ligados a nós pelos graus da consanguinidade ou a grande família espiritual ligada pelas vibrações. Jesus Cristo, queremos pedir, Senhor, um quanto de energia por essa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos pedir, Senhor, que todo esse planeta Gaia seja energizado, seja envolto em luz, paz e amor. E dessa forma, Senhor, para que isso efetivamente se concretize, que todos os líderes espirituais mundiais, do plano encarnado ou desencarnado, que sejam abundantemente abençoados para que possam trazer até nós, os encarnados, nesse nível de condensação da matéria, essas forças harmonizadoras e reequilibrantes que vão ser muito necessárias nessa transição planetária que está se fazendo. Pedimos também, e muito mais, para que todos esses líderes espirituais possam agir sobre os líderes materiais de forma a fazer uma boa condução terrestre, que eles sejam muito ungidos mentalmente, que eles sejam muito protegidos e amparados para tomar as medidas necessárias e mais bem harmonizadas, coadunadas. Vamos agora, Senhor, fazer 30 segundos de intervalo para colocar as nossas demandas e pedir por aqueles do nosso conhecimento que estão necessitados. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana de luz, paz e amor, graças